Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Quero saudar todas as pessoas aqui presentes e quero saudar também todos os ouvintes da Rádio Mantiqueira e que o estão acompanhando pelo Facebook da paróquia e pelo jornal A Notícia. Como Igreja em Comunhão, rezamos pelas seguintes intenções. Pelos irmãos falecidos, 7º dia, Rosalina Rodrigues Medeiros, aniversário de falecimento, Rosana Martins, 1 mês, Cecília da Silva, 4 meses, Mauro Soares, 6 meses. Pelos falecidos, Bento Pereira da Silva, José Soares Filho, Benedito Nunes, Leonor Pereira, Eduardo Fernandes e Almas do Purgatório. Em ação de graça pelos dizimistas aniversariantes, Elizabeth Pinto Ribeiro, Vânia Maria Carvalho Rodrigues Ribeiro, Sebastião Rodrigues, Maria Rosângela Vitor, Maria Gorete Leme da Silva Deolotério. Pelo aniversário de casamento, 5 anos de Felipe e Eveline, Isa Márcia e José Luiz. Outras intenções pela família Medeiros. Rezamos nas intenções de todos os dizimistas e seus familiares. Mensagem da Pastoral do Dízimo. O dízimo nos lembra que, além do nosso pequeno mundo, existe uma multidão de irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai, precisando de nossa solidariedade. 25º domingo do tempo comum. Na vinha do Senhor há trabalho para todos, e Ele está sempre pronto a nos contratar. Trabalhar na vinha do Senhor significa dedicar tempo e esforço para que frutifiquem as boas obras em favor dos mais necessitados. Quando assumimos essa tarefa, fazemos por amor e não para receber elogios. Quem busca reconhecimento ainda não entendeu o que significa ser um operário do Evangelho. É o Senhor que nos recompensa em seu amor. Iniciemos a Santa Missa cantando. Bom dia a todos, também aos nossos irmãos que nos acompanham em casa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Humildemente, reconheçamos nossa condição de pecadores e cantemos nosso ato penitencial.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra homens de paz. Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado,
Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Então, meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Palavra do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou está com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías, capítulo 55, nós temos uma palavra muito bonita sobre Deus. O profeta, em primeiro lugar, diz que Deus chama todo o povo à conversão. Ora, Deus deseja que nós andemos nos bons caminhos, que nós pratiquemos a sua palavra, porque Ele se preocupa conosco. Ele nos quer felizes, e por isso Ele não se alegra quando a gente vive no pecado, quando a gente vive distante dEle. Deus é um Deus que nos ama e que nos quer sempre próximos dEle. Depois o profeta diz também que os nossos pensamentos e os nossos caminhos são muito diferentes do pensamento e dos caminhos de Deus. Ora, nós nunca devemos ter a pretensão e a presunção de pensar que nós compreendemos todos os projetos de Deus, de pensar que nós sabemos todo o mistério que é Deus. Deus é sempre maior do que nós, e os seus projetos também são maiores do que os nossos. De modo que, diante de Deus, muito mais do que entendermos a Deus, nós precisamos aprender a contemplar a Deus, a deixar com que sua graça vá tocando o nosso coração, a deixar que Deus aos pouquinhos vá se revelando a cada um de nós, com a sua bondade, com a sua misericórdia. No evangelho que nós ouvimos, do evangelista São Mateus, Jesus diz que a lógica de Deus é diferente da nossa. Ele diz que existem muitos últimos que serão os primeiros, e existem primeiros que serão os últimos. Ora, a lógica de Deus não é a lógica mundana,
No mundo nós aprendemos que nós devemos ocupar sempre os primeiros lugares. Mas na lógica de Deus, muitos últimos serão considerados primeiros. No Evangelho, nosso Senhor nos ensina que aquele que quiser ser grande no reino de Deus, precisa se fazer pequeno, precisa se fazer servidor de todos, precisa ser humilde e ocupar o último lugar. Que nós compreendamos essa lógica, esse pensamento de Deus, que é muito diferente do nosso. Depois, Jesus também contou uma parábola neste evangelho de hoje, para nos explicar como é que deve ser o mundo se Deus reina entre nós. O reino de Deus nada mais é do que Deus reinar na nossa vida, a sua palavra ser obedecida por nós, nós termos sempre a consciência de que Ele deve estar em primeiro lugar em nossa existência. Ora, Jesus disse que o vinhateiro, o bom vinhateiro, saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele então chamou algumas pessoas para trabalharem logo de manhã e eles começaram o serviço. Depois ele saiu novamente, às 9 horas da manhã, fez o mesmo ao meio-dia e também às 3 horas da tarde. Quando deu 5 horas da tarde, ele saiu novamente para contratar mais trabalhadores para sua vinha. Quando ele chegou lá na praça, ele então viu algumas pessoas e perguntou àquelas pessoas: o que vocês estão fazendo aí, desocupados o dia inteiro? E aquelas pessoas deram uma resposta muito triste ao vinhateiro: nós estamos aqui porque ninguém quis nos contratar. Ora, essa é a realidade de muitos de nossos irmãos e irmãs também no mundo de hoje. Também entre nós hoje existem muitas pessoas que foram descartadas, que são vistas como pessoas que não servem para nada, que estão excluídas do mundo do trabalho, que estão excluídas da sociedade. Porém, o dono da vinha nos ensina que ninguém pode ficar excluído, que todo mundo deve ser acolhido, deve ser incluído, integrado na vida social, no mundo do trabalho. E ele diz àquelas pessoas: vocês também podem vir para a minha vinha. Ora, ele sabia muito bem que aquelas pessoas provavelmente não tinham força de trabalho, por isso que não foram contratadas. Deviam ser pessoas embriagadas, já pessoas idosas que não podiam mais trabalhar, pessoas doentes, enfermas e assim por diante. Eram as pessoas que não serviam, porque não tinham produtividade. Mas o dono da vinha inclui também a esses. E na hora de fazer o pagamento, ele não paga pelo merecimento das pessoas, por aquilo que produziram, mas ele paga as pessoas porque sabe da necessidade de cada um. Não dá o salário justo, dá o salário que as pessoas precisam. Ora, esse é o pensamento do reino de Deus, que deve estar presente na nossa convivência, deve estar presente na sociedade e deve estar presente na nossa economia também. Todas as pessoas devem ter acesso àquilo que é necessário para se viver com dignidade, como filho e filha de Deus. Não apenas os que merecem, não apenas os que fizeram por merecer, mas todos os filhos e filhas de Deus. Que o nosso pensamento não seja o pensamento do mundo, mas que nós aprendamos a pensar como Deus pensa. É um modo muito diferente de nós, mas a palavra de Deus nos ensina, e se ela vai entrando em nosso coração, o nosso pensamento pode se tornar parecido com o pensamento de Deus, e assim o reino de Deus vai se fazendo também presente entre nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne
na vida eterna. Amém. Senhor Deus, vossa palavra nos guia, fazei-nos compreender o que vós esperais, e acolhei nossos rogos, que humildemente vos apresentamos. Senhor, que a Igreja seja sempre a feliz portadora de vossa palavra, e vossos ministros ordenados, padres, bispos e diáconos, sejam verdadeiros proclamadores do Evangelho, nós vos clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Fazei com que nossas comunidades cristãs aprendam a valorizar cada dia mais a força de vossa palavra e que em nossas celebrações e em nosso coração ela tenha lugar muito especial, nós vos clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Senhor, que nas famílias, nos pequenos grupos de reflexão, nos encontros da comunidade e em nossa vida, haja lugar para a vossa palavra e assim alcancemos a vida e a salvação, nós vos clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Ajudai-nos a viver intensamente vosso reino e, iluminados por vossa palavra, os cristãos sejam sal, luz, fermento e santidade no meio de nossa sociedade e nas decisões de nossa pátria, nós vos clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Tudo isto vos pedimos, Pai de bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso ofertório será feito de maneira diferente. Nós vamos fazer apenas agora a apresentação das oferendas. E a oferta dos dons, as esmolas, serão feitas após a oração da comunhão, para evitar que a gente coloque a mão em dinheiro antes de recebermos a Santa Comunhão. Cantando, vamos fazer a nossa apresentação das oferendas. Orai, irmãos e irmãs,
para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas. Nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão,
nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. A Dom Beni, que administra esta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna, com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai forças para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Para a Sagrada Comunhão, nós vamos fazer do seguinte modo: quem for comungar pode permanecer no mesmo lugar, mas em pé, para que o ministro saiba que a pessoa irá comungar. Aqueles que não irão receber a comunhão, permaneçam sentados quando o ministro chegar. Também peço que aqueles que receberem a comunhão, após comungarem, fiquem sentados, para que não ajoelhem nos genuflexórios e não se aproximem de quem está na frente. Então, nós vamos fazendo isso para a segurança, para a saúde de todos. Cantemos.
Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Alguns avisos, mas antes do aviso, nós vamos sentar um pouquinho, cantar, para que os nossos irmãos do Santíssimo possam recolher as esmolas, os donativos, as oferendas do povo. Aos sábados, nós teremos missas durante o tempo da pandemia, às 5h30 da tarde e às 19 horas aqui na Igreja Matriz. E essas missas são missas dominicais de preceito. No domingo, 7 horas da manhã, 8h30 da manhã, 10 horas. Depois, na parte da tarde, às 17 horas e às 19 horas, todas aqui na Igreja Matriz. No próximo domingo também haverá celebração da palavra às 17 horas, na Igreja de Nossa Senhora das Graças. Os batizados acontecerão sempre
às 10 horas da manhã, aos sábados. Quem for batizar seu filho, sua filha, não precisa fazer o curso de batismo. Estão dispensados, porque nós não iremos realizar esses encontros. Também quem for se casar está dispensado de fazer o curso de noivos. Nós teremos na próxima sexta-feira confissões comunitárias. Confissão comunitária é a celebração do sacramento da penitência. É como se nós estivéssemos participando da confissão com o Padre. Deus perdoa os nossos pecados e nos dá a graça de nós podermos viver em comunhão com a igreja. É claro que é um modo extraordinário de nós celebrarmos o sacramento da penitência. Quando nós vivemos um tempo de calamidade, algum momento difícil, o bispo da diocese pode autorizar que o sacramento da penitência seja realizado deste modo extraordinário. Também, a partir de amanhã, nós reiniciaremos a missa das 7 horas da manhã. Teremos missas às 7 horas da manhã, de segunda a sexta. No sábado não teremos a missa da manhã, apenas as 2 missas na parte da tarde, aqui na Igreja Matriz. Nós estamos também pedindo a contribuição do nosso povo para que a gente possa trocar os rufos da nossa Igreja Matriz. O carnê da padroeira nos ajuda bastante, mas nós já estamos usando o dinheiro do carnê para pagarmos as portas, estamos terminando as prestações das portas. Acontece que está chegando agora a temporada de chuvas. E nós, que passamos a última temporada de chuva aqui na Igreja Matriz, percebemos que voltaram algumas goteiras. Cai água lá no fundo, aqui também na frente, na sacristia. Não é por causa do telhado. São os rufos que já estão muito desgastados, estão muito velhos e precisam ser substituídos. Os rufos são aquelas latas que fazem a vedação entre a parede e o telhado. E também algumas calhas que são pequenas para o volume de água que nós temos na Igreja Matriz. Então elas transbordam e jogam água para dentro da igreja. O engenheiro esteve fazendo aí a medição, andando pelo telhado, e fez o orçamento de R$13.000 praticamente, para fazer a troca dos rufos e também de algumas calhas. Nós não temos condições de fazer essa troca agora, mas é muito necessário que a gente faça para que a gente não tenha aquele transtorno novamente no período das chuvas. Então nós vamos distribuir alguns envelopes ali na porta da Igreja Matriz, e aqueles que puderem contribuir com essa manutenção da igreja, façam de bom coração. Nós devemos ter sempre muito carinho e cuidar muito da casa de Deus. Depois também, durante a semana, as pessoas podem pegar esse envelope na secretaria paroquial, que também vai estar disponível lá, e depositar na urna que está lá na secretaria paroquial. Quem pegar na igreja também esse envelope pode depositar na secretaria paroquial durante a semana. Eu peço apenas que as pessoas escrevam o nome e o telefone, porque nós vamos sortear algumas imagenzinhas de Nossa Senhora da Conceição, para que as pessoas possam participar desse sorteio que nós vamos fazer em demonstração da gratidão que nós temos a todas as pessoas que contribuem com a manutenção da nossa Igreja Matriz. Também, na hora de nós sairmos da igreja, vamos tomar o cuidado de não criar aglomeração na porta. É muito importante que a gente guarde sempre a distância de 1,5 metro do nosso irmão, da nossa irmã, para que a gente tenha um ambiente seguro para todos. E também a gente sempre conservar o hábito do uso da máscara dentro da igreja, não apenas nas horas das celebrações, mas também quando a gente vier fazer visita à igreja durante a semana. Nós costumamos deixar o folheto na igreja para que possam ser utilizados nas outras missas. Mas agora, durante o tempo da pandemia, como nós temos apenas 150 pessoas dentro da igreja e nós temos muitos folhetos, nós pedimos às pessoas que levem os folhetos, porque os folhetos não serão reutilizados. Cada missa nós vamos colocar folhetos novos, para que não seja também um meio de contaminação da Covid.
Então, para que os nossos ministros não tenham trabalho, temos poucas pessoas de recolher todos os folhetos, eu peço a todos que levem os folhetos para casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós abundantemente a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Diante da imagem de nossa querida padroeira, padroeira de nossa cidade, peçamos a proteção de Maria Santíssima para a nossa família, para a nossa comunidade de fé, para a cidade de Cruzeiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.